Estamos ao vivo! Tamo junto, tô endireitando as coisas aqui pra vocês, meus amores lindos. Tava tentando fazer mais coisa, mas não rolou. Ai, que legal! A gente vai falar sobre mames, beijo mames. E como eu falei, ela já entra já pedindo para participar. Tá me ouvindo, mãe? Tá me vendo? Tá legal? Bora mandar aviãozinho e convidar a galera para vir. Show de bola. A gente vai falar hoje sobre o ser humano como um todo. Deixa eu ver se bora convidar o pessoal. Pronto, chamei uma galera. Binha conseguiu vir. Chante, numerólogo aí, gente boa. E aí, meu povo lindo, o Desboque tá fazendo o que agora? A gente vai ter semanas, as lives vão estar intensa. Terça-feira eu vou estar aqui, a gente vai falar sobre as terapias holísticas. Hoje eu tô sozinho, que eu vou falar de uma maneira geral, daquela maneira educativa. E semana que vem a gente já vai trazer uma galera para a gente ir falando sobre as terapias integrativas, sobre complementares, alternativa, tudo isso que está abrindo esse novo universo de cura para a gente, né? Semana que vem a gente vai falar sobre Reiki, aí já fica atento que semana que vem, 8 da noite, vamos estar aqui falando de Reiki. E hoje a gente vai entender mais um pouquinho sobre o que é essa terapia holística, terapia integrativa, complementar, alternativa. Mas enquanto isso, bota aviãozinho aí, bota aviãozinho chamando a galera, certo? E coraçãozinho, por favor, bota o coraçãozinho pra eu. Hoje até anotei direitinho para não esquecer nada. Eu digo, deixa eu fazer o trabalho direito. Vamos anotar que a gente não pode esquecer as coisas. Para a gente falar tudo certinho e bonitinho para vocês. Tem alguém aqui que já fez alguma terapia holística, alguma terapia integrativa, que compreende isso? Deixa já comentário e a gente já vai participando. Quando a gente fala em terapia holística, vocês conseguem perceber que a gente consegue falar do todo. Por isso que o tema hoje é o ser humano como um todo. Por quê? A gente vê no caminhar da história, a gente vem esquecendo do todo, sabe? Esquecendo essa capacidade que o ser humano tem de se integrar, de entender que ele é algo mais, sabe? A gente veio com o tempo, devido à coisa do cientifismo, da ciência mesmo, que veio da Revolução Industrial, daquela coisa de chegar e direcionar, de partilhar para melhor estudar, ficou-se compreendido que era mais. Porque, sincero, honestamente, eu que venho. Tipo, eu falo que eu sou 5/8 biólogos. Porque no quinto semestre eu larguei biologia. E na ciência é muito mais fácil a gente estudar se a gente partir, né?
se a gente dividir. Até mais fácil da gente aprender e conseguir seguir metas se a gente dividir. Só que o que acontece é que o ser humano não é uma coisa dividida, né? Ela é uma coisa integrada. É uma célula que vai formar um tecido, é o tecido que vai formar o órgão que vai formar o sistema, e esse sistema interage com outro sistema e é tudo interligado. Você compreende isso? A Gi entrou aí. Gi é massoterapeuta e você compreende que tipo, ela vai aplicar massagem e vai deixar a massagem não olhar, só vai chegar lá tocar a pessoa, não, ela compreende o sistema como um todo. Então você tem que entender o sistema. Você tem que entender que tudo é o todo. A terapia holística veio para isso, para a gente lembrar, para a gente entender que o ser humano é como um todo. O ser humano não é isolado, sabe? E essa filosofia ficou esquecida devido a todos os estudos, foi super importante. A gente precisou passar por essa parte e silenciosamente as terapias holísticas renasceram. Por quê? Porque no Oriente nunca deixou de ser, nunca deixou de perder essa visão holística. No Oriente continuava isso há mais de 6.000 anos com a visão, eles mantiveram essa visão do ser humano como um todo, sabe? Do ser humano integrado. E no Ocidente a gente deixou para lá, devido à industrialização, devido a todo aquele processo de cada um faz uma parte. E aí vem a medicina especializando, né? Tipo, a gente vai para um médico, ele olha o pé, ele olha a mão, tipo, vai olhar aquela coisa, mas não entende o contexto todo, né? Tanto hoje estão surgindo mais a medicina integrativa, onde vai estudando todo o processo, né? Tipo, vai vir gente de várias especialidades. É necessário se especializar, é necessário se especializar para melhor entender, porque ninguém é capaz de entender tudo e ser... Tem alguns mega aí que conseguem entender e interligar, né? Porque o segredo, além do entender, é no interligar. E aí você me diz, tá, Elmar, e como é esse ser humano como todo, esse indivíduo? Aí a gente já vai começar pela leitura das palavras. Quando você vê indivíduo, indivíduo vem daquela coisa que não é dividido. Ou seja, se não é dividido, ele é um todo. Certo? Aí você vê que a gente já vem nessa brincadeira, né? E, tipo, quando você vê que é o todo, você vai compreendendo que não tem que olhar mais o indivíduo sozinho, se, tipo, só aquele processo físico, só aquele desequilíbrio. Como é que a gente olha isso? Como é que a gente entende isso? Entendendo que o ser humano, ele é pensamentos, mente, ele é emoção, ele é sentimentos, certo? Ele é energia como tudo, né? Tudo é energia. E aí ele é espírito também. O que é espírito? Ele é espiritualidade, ele é sociabilidade. Quando a gente fala espírito, para quem é ateu ou para quem não compreende certo linguajar, é o que eu falo de sociabilidade, de se você entender que ele tem um meio social, certo? Que ele está lá para isso. Então, como é que você vai perceber? Então, Elmar, tá bom. A gente é mente, é pensamento, é espírito, é emoção, é energia e é ação. A gente é, tipo, o resultado dessa integração vai dar isso aqui, esse corpo físico. Então a gente não é corpo que vai gerar os resultados, que vai gerar alma, sabe? A gente é nós somos todas essas ações que geram esse corpo físico. E aí que vem o pulo do gato. Quando essas emoção, mente, energia tá em desequilíbrio, o resultado disso vai ser desequilíbrio no corpo físico.
Tipo, se esse desequilíbrio permanece em você esse desequilíbrio energético, emocional, sabe, mental, vai resultar no desequilíbrio físico como uma doença. Normalmente, eu estava lendo um estudo que para essa doença existir, normalmente são 20 anos de desequilíbrio constante, certo? Aí, a depender da força do desequilíbrio que a gente passa, a doença pode vir mais cedo ou mais tarde. Mas aí vocês entendem a força das emoções, dos pensamentos, dessa energia? Quantas vezes a gente já entra num ambiente e diz, ixi, que ambiente carregado. Ou seja, vocês conseguem compreender o que é energia. Aquela pessoa ali não tá legal. E o que a gente veio viver é essa coisa do receber e doar. Não é uma lei, é uma das leis do Kybalion, que é essa lei do dar e receber. Sempre vamos dar e receber. Sempre vai ter o equilíbrio e a harmonia. E aí o que é que você vai fazer? Se você está num ambiente que a energia é para baixo e você tem uma energia positiva, você vai doar aquela energia positiva. E aí o que acontece? Se você viver sempre nesse desequilíbrio, só doando, vai atingir seu físico. Eu tenho pensamentos negativos, vai atingir seu físico. Eu só sinto coisa ruim, vai dar desequilíbrio. Agora imagine esses três combinados, porque nada está sozinho. Como eu falei, uma célula, tecido, órgão, sistema interligado. Se um não está legal, o outro não está legal, e aí vai. Ou seja, e ainda tem uma coisa bem importante. Aí você me pergunta, tá bom, e esse campo energético? A semana que vem a gente vai falar muito mais de energia. Mas esse campo energético também é resultado dos seus pensamentos e das suas emoções. Por isso que a gente tem que ficar muito atento aos nossos pensamentos e nossas emoções. Certo? Até porque aí vem uma coisa bem importante para a vida da gente. Mas antes, cadê? Estão gostando? Aviãozinho aí para convidar a galera que ainda dá tempo, viu? E coraçãozinho. Eu tô aqui esse horário é concorrido, gente. 8 horas é live, é novela das 8, né? Live para tudo que é lugar. E aí, como eu tava dizendo anteriormente, toda terça-feira vamos estar aqui falando de terapias holísticas, certo? Das terapias integrativas. Semana que vem a gente vai falar de Reiki. Rafinha tá dizendo aí que tudo é energia mesmo, pessoas e ambiente. Sim, tudo é energia mesmo. Cientificamente falando, tudo é energia, certo? A matéria, nós somos matéria, essa caneta é matéria, sabe? Esse óculos é matéria, isso aqui tudo é energia. E é energia condensada, certo? Isso é cientificamente falando, tudo é energia condensada. A Kátia está falando aqui, eu não consigo ficar muito tempo perto de pessoas negativas, passo mal. Entende o desequilíbrio de você entender dessa troca? Por que você passa mal, Kátia? Porque você doa a sua energia. E aí você doando sua energia, você doa tanto que passa mal, porque o seu físico precisa dessa energia. A gente precisa dessa energia para viver. Né? A gente precisa da energia. Essa energia é vitalidade. E cientificamente falando, essa energia vem da produção da mitocôndrias lá, sabe? De toda a glicose acumulada, de tudo isso, né? Nada, né, tá assim não. Viu? E aí a gente tem que ficar muito atento a isso. Fabiana tá falando aqui, esse coisa de campo energético é interessante. Você me falou sobre tirar o celular do quarto na hora de dormir. Como melhorou meu sono depois disso. Poxa, que massa que você conseguiu absorver isso. Porque é energia mesmo, e ainda tem aquela coisa da frequência. Eu acabei criando um celular pessoal e o profissional, para não ficar assim.
Meu céu precisa estar ao meu lado para acordar. E agora? E agora o que é que você tem que fazer? Usar ele. A gente pode botar orgonites próximo, vai ajudar. Ametista é uma ótima pedra também que ajuda a equilibrar essa energia. Eu tenho uma pedrinha de ametista e do outro lado da mesa de cabeceira também tem. Certo? E aí. Isso aí, ó. Segue aí, ó. O resultado de Fabiana. Fabiana falou aí. E aí o vizinho da gente chegou aqui. Pandang, que sempre quer participar, porque o celular tá preso, senão eu mostraria isso. Mas aí, bora voltar aqui. Mandaram. Aviãozinho. Qualquer dúvida, vá dizendo que eu volto aqui para falar. E aí, o que é que a gente tem que entender? Que o ser humano não é apenas seu corpo, né? Como a gente falou. O ser humano é o conjunto dos pensamentos, sentimentos, emoções e energia que os cerca. Por isso que é muito importante a gente saber esse ambiente que a gente vive, esse ambiente, as coisas que a gente consome, sabe? Porque agora aí vem a parte ciência. Tipo, o cérebro da gente ele não consegue diferenciar o que é real e o que é ficção. E isso vai atingir a gente de qualquer maneira. Então, se você vê um filme e aí fica aquela coisa de terror e não sei o que você vai produzir para você é a sensação de pânico, aquela sensação de terror mesmo que você passa. E aí, o que é que você tem que ficar pensando nisso? Ah, eu matar, não sei o quê. É você compreender que esses pensamentos, essas emoções, de mesmo de coisas de ficção, vão atingir você também. Vai ter o desequilíbrio. Ah, Elmar, não existe isso de ficar equilibrado eternamente. Lógico que não tem. Não tem, mas é como dizia Jesus Cristo há 2020 anos atrás. 2000 anos atrás, já era o quê? Vamos orar e vigiar, certo? A gente tem que ficar atento ao ser. Eu também, Binha, eu tenho vários pesadelos quando assisto filme de terror. A gente tem que ficar atento ao que a gente consome, ao que a gente assimila do meio externo. E a gente tem que entender na parte do mental, do emocional e do social, e que tipo, a gente consome muito hoje em dia seriados, tinha as novelas, e a gente acaba se conectando com essas pessoas e se conectam de maneira boa, de maneira ruim, cada um vai escolher a sua maneira, que pro cérebro da gente é super, hiper real aquela pessoa. Você já viu artistas sempre falam, ah, meu Deus, as pessoas vêm naquela agonia, parece que já conhecem a minha vida, porque para o cérebro da gente e para nossas sensações, a criação, mente, sensação, certo? Aquilo é real, ele faz parte de nossa vida. Hoje eu fiquei mega hiper triste, porque hoje eu tava vendo o noticiário e vi que Naya Rivera, a Santana de Glee, foi encontrado o corpo, não sei o quê. Velho, parecia que foi uma pessoa mega hiper próxima que tinha falecido, que eu convivi horrores. Mas por quê? Porque eu convivi horrores mesmo. Glee tem uma importância muito grande na minha vida, como Queer as Folk. Eu era a pessoa louca do seriado, todo mundo sabe aqui, e viver aquele. Eu vivo o seriado, eu vivo a novela, eu vivo o filme. Tem uma amiga minha que eu não sei se ela tá aqui online ainda, Rafaela, quando a gente vai assistir filme, é sofrimento, porque a gente vive, consegue viver aquilo. Eu boto muita emoção nisso. E aí hoje eu fiquei sofrendo horrores, tipo de tristeza, assim, poxa, ela faleceu, aquela coisa assim mesmo. Então você tem que ter noção do que você consome e das pessoas que você bota em sua vida. Quando a gente está falando do espiritual, é isso, é desse social, é dessa ligação que você tem com o outro, sabe? Com o ambiente que te rodeia. E esse ambiente são também as coisas que a gente consome. Por isso que a terapia holística, quando vai olhar para você, ela não vai olhar você sozinho.
no primeiro atendimento de qualquer terapeuta holística que você for, ele vai bater aquele papo e vai começar a perguntar. Ele vai começar a conversar, aquela velha anamnese. E a gente vai começar a conversar e vai começar a entender ao seu redor. Porque você não é só você não é só a sua queixa, sabe? A gente não é só a queixa. O terapeuta holístico tem essa grande missão de mostrar para você que você é resultado de uma coisa complexa, que são esses seus pensamentos, as suas emoções, essa sua energia, todo esse ambiente social. E isso é mega importante. Então a gente tem que ficar atento, muito atento a isso, certo? O terapeuta holístico vai harmonizar você, vai harmonizar o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, a sua energia. É isso a função do terapeuta holístico, de ver o ser humano como um todo mesmo, certo? Eu postei ontem, né? Quando eu falei terapeuta holístico, o que é, o que faz. A gente faz isso, a gente não vai olhar só o seu problema, sabe? A gente não vai usar só as técnicas por usar as técnicas. A gente vai procurar mesmo otimizar a qualidade de vida de vocês. Otimizar a qualidade de vida olhando você como um todo, porque o ser humano é todo. E é o mais engraçado, tipo, como a gente vai rodando, né, as coisas. A gente está voltando a usar muitas coisas de milhões, de mil e poucos anos atrás, que eram úteis, e hoje a gente está voltando a utilizar, mas aproveitando a tecnologia que temos, né? Quando a gente fala de medicina, a medicina olha por partes, e ela é importante. Agora, deixar uma coisa bem clara, quando já está no físico, é necessário a medicina real, sim. A medicina é mega importante porque já está no físico. Então, quem cuida do físico é médico, certo? Médico vai cuidar do físico e a gente vai ajudar a compreender tudo isso porque o terapeuta holístico ele vai procurar a causa. Porque, como eu falei, a gente não vai ficar olhando os sintomas e as queixas, entendeu? Os sintomas, as queixas é resultado do desequilíbrio. A gente precisa entender de onde veio esse desequilíbrio e entender como um todo, né? Entender de onde veio esse desequilíbrio. E aí, Tiago, Kátia, quando eu percebo um pensamento negativo, eu faço logo o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Massa. Você entende? Cada um vai entendendo a sua forma de harmonizar. Marcos Tito, pode citar exemplos dessa harmonização, citar algumas técnicas. Tem essa técnica aqui, que Kátia falou. E vamos de técnicas práticas de harmonização e de limpeza. Sabe uma técnica ótima de limpeza de pensamentos? Porque o primeiro, para ser mais tangível, quando a gente começa a limpar pensamentos, a gente já começa a melhorar. E uma coisa ótima é correr, exercício físico. Ele é ótimo porque já vai ajudando o corpo físico com a produção de hormônios e vai fazendo aquela limpeza mental, sabe? Aquela limpeza mental. Eu vejo muita gente tem dificuldade de meditar. Uma corridinha você já consegue meditar, porque você começa a esvaziar a mente, né? Você começa a acalmar a sua mente. E aí a gente tem outras formas de harmonizar, que a gente vai vir falando de várias técnicas, certo? Toda terça a gente vai vir falando de técnicas holísticas. Quem tiver interessado em saber e conhecer isso, respiração profunda, contato com a natureza. O baiano aqui mesmo, a gente está sofrendo horrores com esse isolamento, porque a gente não, o contato com o mar tá horrível, a gente não pode mais ir pra praia. E aí tá doendo, dói. Quando liberar desse isolamento, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um mergulho nesse mar. E a gente... Isso são técnicas mais fáceis, mas aí você procurando algum terapeuta, a gente vai entender
do que está causando esse desequilíbrio, certo? Eu tenho o meu método, o método W. Oliver, que a gente vai falando um pouquinho, devagarinho, tem aqui no... A gente vai falando sobre ele. A gente pode começar pelo Reiki. Reiki é uma ótima técnica de harmonização e de cura também. Eu não gosto de falar muito da expressão cura, mas aí semana que vem a gente vai bater um papo com Milady. Ela é mestre Reiki. E aí vocês vão ver o que o Reiki fez na vida dela. Certo? A gente tem o trabalho com cores, trabalho com som. Música também harmoniza bastante, sabe? Música também vai acalmar. E dependendo da sintonia e da frequência que você está usando, ele vai ajudar também. Certo? A gente tem as ervas. A natureza é fundamental para isso. Ah, eu estou fazendo isso, Fábio. Estou pegando o carro e de vez em quando eu vou dar uma olhada no mar. Para ver se aguento. Né? Mas aí voltando aqui. Então, quando a gente pensa no ser humano como um todo, a gente entende que uma queixa, tipo um problema, alguma coisa que acontece, um desequilíbrio, ele semelhante, tipo, eu tenho um problema hoje que eu já vi que, tipo, bora usar um mais forte. Eu tenho depressão, você tem depressão. São problemas teoricamente iguais. Mas o caminho que veio para se dar essa depressão é diferente. Entende? O caminho é de cada um, porque é individual. Né? Eu não sei o que foi o gatilho para essa depressão em você. Mas aí o terapeuta holístico vai lá, a gente vai lá para frente, tentar procurar, tentar achar esse gatilho e entendendo sua emoção, entendendo que pensamentos passava, o que você vivia naquilo ali, certo? E é assim que vai. Problemas semelhantes têm caminhos diferentes, tem imensos caminhos. E aí a gente vai seguindo nisso. A gente vai olhando tudo, porque tipo, a doença vai ser sempre o último estágio. E a doença sendo o último estágio é a medicina convencional que vai fazer. E eu tô aqui com 2 filhotes dogs aqui, participando da live, né? E o que eu tava falando, a medicina, ela nasceu dessa filosofia holística. Hipócrates, ele tinha essa visão holística. Então a filosofia holística sempre teve na vida da gente. Então assim vai funcionar. Só que o Oriente não se dispersou, ele manteve. E foi através do Oriente que aqui está renascendo no Ocidente a terapia holística, entendendo o ser humano como um todo. E não o ser humano em partes, ser humano do sistema respiratório, ser humano do sistema digestivo. E aí eu quero saber de vocês. Tito, eu já fiz reiki, já usava caminhada para me acalmar enquanto em contato com a mata. Isso aí, cara, isso aí, isso aí. Mas isso aí é a terapia holística, porque ele já vê a coisa integral. Porque o reiki a gente vai falar semana que vem, aí você vem, participa semana que vem e já fala, né? Então, aí bora lá voltar. Aí o que é que vai fazer? A gente está entendendo que o ser humano, ele é um todo, certo? O ser humano, ele é um indivíduo, ele é um social, ele é um econômico, ele é cultural. Agora a ideia não tem mais como separar cada um no seu cada um, entendeu? Além dele ser um todo, ele é interligado. Ele tem quando você vai, e aí vem essa coisa principal que vem do aprendizado. Eu digo que eu vim para as terapias holísticas para ter o maior aprendizado de minha vida, que é não julgar. Pense a pessoa julgadora aqui. Eu julgava, eu me achava, né? Saía julgando as pessoas. Devia ter feito direito e tentado ser juiz, então.
E aí, quando você vem para as terapias holísticas, o primeiro ato que você tem que compreender é não julgar. Além de você entender que o ser humano todo é não julgar. E isso é fundamental para mim. Você não, eu fico, isso é um aprendizado direto. Eu tô passando por esse aprendizado de não julgar, de não julgar. Por quê? Porque cada um tem sua história, cada um tem seu ambiente social, cada um tem sua vida econômica e cultural e que a gente não consegue compreender. Sabe? O todo é de cada um e a gente não consegue, apesar de estarmos conectados, a gente às vezes não consegue compreender, porque é a história de cada um e a linguagem é de cada um. Certo? Aí o terapeuta, o que é que ele vai fazer? O terapeuta holístico, ele vai ter a função principal de olhar esses aspectos sociopsíquico, os aspectos energético e vibracional. E tentando sempre o quê? Com o objetivo o quê? De harmonizar e equilibrar. Harmonizar e equilibrar. Isso tudo trazendo, otimizando a qualidade de vida, como eu falei, com autoconhecimento e mudanças. Porque o maior resultado, vem o maior problema da gente, que a gente acaba não tendo métrica, né? A gente acaba não anotando e não quantificando os resultados, porque os resultados, a maioria, não são tangíveis assim. É só o sentir, o emocional. E aí as pessoas começam a perceber o quanto a vida melhorou. Poxa, Omar, eu percebi, depois que eu tive com você, relatos aqui eu tenho de um monte. Pô, Omar, depois que eu comecei a fazer com você o método W. Oliver, tudo começou a andar na minha vida. Por que começou a andar na minha vida? Porque a pessoa começou a criar autoconhecimento. Eu comecei, aí a gente já vai no trabalho do todo e enxergar os blocos energéticos que as pessoas criam. E aí limpar esses blocos energéticos para fazer com que a pessoa ande, certo? Ela começa a elaborar uma nova realidade para ela. E isso deixa a gente assim, ó, feliz da vida. Você não tem noção. Esse é o meu maior alegria, sabe? Eu fico mais feliz ainda quando eu vejo as pessoas mudando a sua realidade, entendendo que ela não é só o que ela está pensando, sabe? Entendendo que os sentimentos dela estão interligados com os pensamentos, está interligado com a energia que ela vai passar, tudo isso. E aí eu me conecto com a base da terapia mesmo. A terapia é simplesmente servir. O significado de terapia é isso, é servir, é orientar, é cuidar. E terapeuta está aqui para isso, né? Para servir, orientar e cuidar. E quando a gente fala terapeuta holístico, é cuidar do todo. Certo? Tratar a causa do problema e não o problema. Certo? E não os desafios e as consequências que as pessoas trazem. Então a principal coisa quando você pensa no ser humano como todo é você entender que você não é resultado apenas de seu pai e sua mãe, do seu X, do seu Y, do seu XX. Certo? Você é resultado de todo um contexto e que você tem que entender isso. Você tem que compreender e vigiar isso. Vigiar os seus pensamentos, vigiar a sua energia, vigiar esses sentimentos. Não, repito e digo sempre, não é dizer, vai ficar tudo lindo e maravilhoso, namastê. Não, gente, a vida é de altos e baixos, sempre, vida de altos e baixos. Mas aí cabe você entender, poxa, eu sou o resultado disso aqui. Sabe, eu sou o resultado disso aqui. A gente usa bem a regra dos 5, que foi... Poxa, foi o Shaw Enko, eu acho. Que a gente é a média das 5 pessoas que convivemos. E isso vem para a coisa holística também. Por que somos a média das 5 pessoas que convivemos? E aí? Porque a gente começa a adquirir a energia, a gente está em contato direto. A gente pega aquela energia daquela pessoa, pega as ideias, pega a mente. Sabe? A gente tem aquela coisa do espelho, né? De tentar repetir o que o outro faz. Então, se você, por sociedade, tá numa média medíocre, de mediana mesmo, de uma galera
que não quer progredir. E aí, esse todo não vai andar. Entendeu? Esse todo não vai andar porque não vai funcionar. A terapia holística é sugestiva, diz os caminhos ou você é orientado a descobrir. Eu não sou o seu guru. É a primeira coisa que eu digo aqui. Que 20% é o meu trabalho e 80% é o trabalho da pessoa. Primeiro título, na terapia holística, olhando como todo, eu preciso que as pessoas se comprometam, sabe? Quando a gente pensa em terapia holística, a gente ainda quer ter aquela visão mágica de que a pessoa vem para aqui para eu pegar e fazer uma poção do amor, resolver o relacionamento dela. Ou vou pegar e vou fazer uma mágica e aí ela vai conseguir emprego, certo? O que importa é o comprometimento e aí vem a orientação. A gente vai entendendo, porque quem vive a vida não sou eu. Quem vive a vida é o meu cliente. Ele vai saber a melhor forma. Ele vai saber a melhor forma de como ele vai poder agir, de como ele vai poder chegar naquele ambiente. Tipo, quando as mulheres chegam aqui reclamando, meu marido, ele não me ama mais, eu não sei o quê. Mas quem dorme com ele não sou eu. Então a gente vai levando a pessoa a entender. A gente vai levando a pessoa a entender o que é melhor para ela, sabe? Não, nada na vida, não desconfie de todas as pessoas que dizem que o certo é você fazer isso. Porque não existe certo e errado. Existe o que é melhor para cada um, né? Existe o melhor caminho para aquela pessoa. Existe a melhor forma para aquela pessoa que às vezes não é melhor para mim. E aí vem o julgar, né? O julgar que eu venho falando sempre. Da gente entender o julgar. Da gente entender que não é por nada, assim. A gente tem que entender que cada um tem sua história, cada um tem seu caminho. Certo? E temos que olhar que a pessoa não é só aquela pessoa que você viu. A pessoa é um todo. Ela é resultado do quê? Mente, emoção, sentimentos, o que ela vive, cara. Certo? E aí, estão gostando? Quero dúvidas, quero coraçãozinho, quero setinha. Manda aí pra galera que a gente ainda pode falar aqui mais coisas. A gente tem mais coisa pra falar. Certo? Os idosos estão aqui agoniados aqui. Imagine. Quero saber. Não, bora lá. Não julgar e se pôr no lugar do outro para entender o que cada um sente. Isso, Irani, é complicado isso, viu? Porque mesmo a gente às vezes se colocando no lugar do outro, a gente vai ainda julgar o outro. Por quê? Porque é a história do outro e a gente não vai entender nunca como o outro viveu. Sabe? Você é o terapeuta dele, então você entende tudo. Não, não vou entender. A gente está aqui com Thay. Thay é nutricionista, ela é terapeuta nutricional, né? Assim que fala. Ela tem que, porque tipo, aí bora pegar e vou pegar esse gancho aqui de Tayane e entender isso daqui da nutrição. Ela, uma época, ela vivia muito de dieta e ela tem. Bora chamar ela para ver se ela tá disponível aí, porque galera quer ficar bagunçada, né? Mulher fica agoniada. Deixa eu ver se ela pode ir, se ela tá disponível, né? Eu acho que não pode não, acho que ela já saiu. Então bora voltar aqui. O que acontece? Tá, e se você tiver aí, pede um convite aí para eu ver se você. E aí o que acontece? Quando você pensa como um todo, ser humano como um todo, e a gente puxando de Tayane, Thay, ela vivia muito de dieta, aquelas coisas, ela é nutricionista. E aí quando ela entendeu que ela, nos estudos dela, ela viu que a origem de vários problemas alimentares era de problemas emocionais, problemas culturais, sabe? Problemas econômicos também.
a coisa começou a funcionar melhor com o lado humano, o resultado dos clientes dela. Sabe? Porque o resultado não. Tipo, se eu passar a dieta para você, funciona. Ainda aí a gente pega um monte de dieta aqui na internet. Mas e a sua história? Entende? E a sua história? E o que você viveu? E as suas emoções e os seus pensamentos? Você sempre vai ter que olhar o ser humano como um todo. Sabe? Você tem que olhar o sentimento daquele. Tipo, tem gente que come com aquele amor, com aquele apego. Imagine quanto sentimento a pessoa tem ali. E aí você vê a que história a pessoa passou e que a emoção tá. Porque tem aquela emoção antiga e a emoção agora ainda. Aí você consegue compreender que o todo é muito importante. E aí vem, eu trabalho muito com o emocional por causa disso, porque a gente é emoção, a emoção é mais tangível. E aí a gente vem a mim, né? As pessoas aparecem mais a mim porque a emoção está muito mais tangível. A gente fica. A gente se percebe mais. Os pensamentos vão, né? O pensamento vai, passa, não sei o quê. E a emoção a gente consegue perceber. E agora, em período de pandemia, a gente consegue perceber muito mais, né? A gente não consegue mais esconder as emoções. Não só o resultado. Que foi o que me levou, né? Tipo, eu me levei a esse caminho devido à explosão emocional, porque eu só fazia aterrar. E aí a gente aprende, né? Bora lá. Acho muito importante ser nutricionista e trabalhar com psicologia junto, isso mesmo. O trabalho de Thay está sendo bem assim mesmo. Mexe muito com sentimentos e emoções e físico também. Tudo é emoção. Eu mesmo sou isso, é emoção. Isso mesmo. A gente é emoção, pensamentos, sentimentos, tudo isso. Ele está dizendo aqui, o que está em foco agora é a pessoa criar uma relação saudável com a alimentação, emoção e corpo. E aí você entende o holístico disso? Quando você vai para alguns médicos, eles também direcionam, eles estão hoje trabalhando de maneira integrativa por causa disso, porque vê que várias doenças não surgiram só por causa de chegou lá, tá com diabetes. E aquele processo? Eu dou sempre o exemplo para vocês verem, tipo, a gente tinha Paracelso, deixa eu olhar aqui o século que eu tinha copiado. Paracelso, no século XV, ele já trabalhava com emoções e pensamentos resultando na saúde da pessoa. E a gente esqueceu disso. Mas quando a gente fala de gastrite nervosa, você me diz o quê? Foi a emoção que causou essa gastrite, né? E aí, se a emoção pode causar uma gastrite, e essa emoção está direcionada com algum pensamento que vai levar em ações ruins no trabalho dessa máquina corpo, ela não pode atingir outros órgãos. E aí, entende? Então, se você começa a perceber isso, eu acho que aí está o segredo da sua cura, que a cura é individual e intransferível. Por isso que o terapeuta não está aqui para te curar, está aqui para te ajudar no processo. Por isso que tenho dificuldade de me livrar de pão, é sentimental. Lembra muito meus cafés e família. Sim. E aí o segredo é não ter... Se pão te faz mal, e aí essa coisa que é bacana, que a gente tem que começar a compreender, e eu sempre vou puxar, né? O tema hoje é isso, olhar como todo. Te faz mal, te causa algum problema. Se não te causa e você não está exagerando, porque o exagero que faz mal. O exagero de qualquer coisa na vida que vai acabar com a sua máquina. E aí vem o quê? Esse exagero é resultado de compulsão, que vem de problemas emocionais, de pensamentos e problemas energéticos, viu? Energia de fora também, que faz com que a gente coma mais às vezes, certo? Que se prenda a algumas coisas, que se apegue a algumas coisas. A gente tem que ficar bastante atento a isso. Tudo bem, meus queridos? E aí? Eu queria pedir autorização a vocês para falar um pouquinho do meu método. A gente está falando tanto de terapia holística, de harmonização, de equilíbrio, de harmonizar o campo
mental, espiritual, pensamento, energia, né? Então, foi pensando nisso que eu criei o método W. Oliver. É um método terapêutico que me ajudou e ajuda bastante. Porque, tipo, eu sempre fiz as coisas separadas. A psicoterapia, aí fazia os tratamentos energéticos separados. Mas eu não compreendia isso, sabe? Eu digo, poxa, as coisas são interligadas. Eu não quero técnicas. A gente não quer técnica, né? A gente quer resultado. A gente quer resultado. E aí o que eu disse, peraí, que tem a maneira de ter resultado quando eu comecei a trabalhar. A minha base de tudo é a fitoenergética e o humanoterapeuta. Técnica do Luz da Serra e técnica do Espaço Humanidade desse Molina. A gente tem, e também a base o quê? Da psicoterapia breve. O que é que psicoterapia breve? Tem início, meio e fim. Você não vai entrar, vai virar uma bengala, porque desconfie de você ficar dependente de algo. A gente não pode ficar dependente de algo, certo? Então aí você vem, a gente vai trabalhar essa coisa energética, porque é o que eu percebi. O que é que você tem que entender? Quando você começa a trabalhar a sua energia, porque tipo, a gente já está tão entranhado energeticamente, eu fico sempre olhando a hora aqui, porque eu tenho medo do horário cair. A gente já está tão entranhado energeticamente que isso já começa a influenciar, já começa a ficar ao contrário, tipo, é o pensamento e as emoções gerando energia e fazendo todo esse campo. Mas quando você começa a absorver energeticamente e esse pensamento e esse sentimento são negativos e a energia baixa, a sua vitalidade baixa, você já começa a desequilibrar de maneira muito mais intensa. Então a maneira mais fácil é você equilibrar essa energia para aí conseguir equilibrar esse pensamento. Aí, ou seja, em 8 atendimentos a gente consegue trabalhar tudo isso com o comprometimento de vocês. Onde eu vou trabalhar a energia na primeira, na segunda e na terceira sessão, sempre. E com a escuta terapêutica, né? A escuta terapêutica não falta. Porque aqui é a psicoterapia mesmo, certo? A escuta terapêutica e a gente vai fazendo essa pesquisa para entender as causas desses problemas, né? Depois a gente vai para a ATF, onde tem umas personalidades ressonantes. Vamos fazer regressão com consciência, porque eu tive para você ver como a gente é tão assim. Ó, eu tinha uma cliente, ela estava num dos últimos atendimentos, e aí a gente foi fazer a regressão. Ela bem bonita, achando que ia para 4 vidas atrás, aquela coisa. E aqui a regressão é com você consciente. E ela já estava muito equilibrada, muito bem tranquila, sabe? É muito engraçado, porque tipo, ela já estava muito bem. Ela veio só para completar o roteiro. E aí o que aconteceu foi que na regressão ela foi para uma semana antes. Porque ela estava meio incomodada, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Ai, estou meio incomodada, porque não sei. E aí na regressão ela foi para uma semana antes. Uma briga com o marido. E aí você vê que o desequilíbrio sempre vai estar acontecendo. Vai caber a você a perceber esse desequilíbrio, percebeu e tomou consciência da origem desse desequilíbrio, você ressignifica. E aqui a gente trabalha a ressignificação, todo o processo com autoconhecimento, de você entender como fazer essa ressignificação com você. Certo? E por fim você sai orientado que a gente faz o trabalho de baralho terapêutico, onde a gente vai orientando. Certo? Mas é muito, muito bacana você entender todo esse processo, sabe? De você entender esse processo que você não é um só, você é um todo, certo? Você é uma partícula de Deus, você é divino. E você entende isso, você é divino. E aí vem, tipo, a gente tá numa vibe muito de co-criar, né? Ah, eu quero co-criar isso, co-criar aquilo. Mas eu falo sempre, ó. Antes de co-criar, se conheça. Porque a cocriação vem do pensamento, consentimento e ação, não é ficar no sofá deitado, não. É você pensar, pensou com todos os detalhes, tudo que você deseja, sentiu,
eita, aquele sentimento gostoso que aquela coisa vai te proporcionar e correr atrás, né? Que o universo vai te ajudar. Mas aí o que acontece? Se você vive, aí vem a cocriação que você nem percebe que você está fazendo, né? Menina, eu esqueci de beber água, valeu! Eu gosto tanto de falar, tipo, ainda tem a vibe professor em mim, que a gente vai, né? E aí a gente vive tanto num pensamento negativo e na energia negativa que a gente começa a criar as coisas negativas. E aí você entende como você é o todo por causa disso? Você consegue entender isso? E aí, às vezes, a gente começa a pensar negativo e ter energia negativa porque a gente vive num ambiente negativo. Estão conseguindo conectar e compreender? Estão conseguindo? Qualquer coisa, quem já tiver com algum desafio, alguma coisa, já pode me procurar, viu? A agenda tá aí, certo? Não, Rafa, a regressão não é muito forte, não. Depende, a gente está sempre aqui do lado e sempre compreendendo. Online eu não faço regressão. O método ele já reduz, porque online eu não posso fazer regressão porque não é justo. Mas aí o que é massa é isso, é você entender essa ligação e você ficar. Tipo, a mente da gente explode, né? De você, que massa que vocês estão entendendo. A gente explode de você entender. Meu Deus! Às vezes, sabe? E aí vem, pô, a bostinha que eu tô aqui foi eu que criei. Às vezes sim, às vezes é aprendizado que você tem que passar pra ter aquela coisa melhor, né? A gente não pode chorar as pitangas por causa disso. Mas o que a gente pode é entender e aprender. Sempre vai ter aprendizado, certo? Sempre vai ter aprendizado. E todo aprendizado você tem que compreender como um todo. É isso que que a gente quer deixar claro aqui, sabe? Ah, Elmar, você falou muito de terapia. Isso é tudo na vida. Isso é tudo na vida. Na administração, a gente já tem administração holística, certo? A gente já tem a parte da administração holística. A própria medicina, como eu falei, ela já trabalha com setores integrados. A gente tem vários setores que começam a chegar como um todo. Tipo, é porque não tinha um nome, a gente não usava o nome holística, mas quando você é um líder que se preocupa com seus liderados, não só apenas no resultado, mas entendendo que seu liderado tem uma vida lá fora, que ele tem as emoções dele, que ele tem os pensamentos dele, que seu chefe tem os pensamentos e a ação, você tem uma visão holística, entende? Você tem uma visão de tudo. Então é assim que tem que pensar. Hoje não adianta mais você pensar com a coisa solta, sabe? Não somos mais pessoas guiadas de qualquer jeito e jogadas, somos todos holísticos mesmo. Cada um é um universo, cada um tem milhões de coisas. E aí, tem alguma dúvida, gente? Já tá chegando o horário. Quinta-feira temos lives duplas. Elis vai estar falando sobre empreendedorismo, essa coisa. Ela tá falando muito por objetivo essa semana. E depois vem o Tera Me Ajuda. Então, já deixa a mensagem aí no direct. Ah, Elma, fale sobre o tema tal, sobre o processo. Ah, Elma, eu tô com problemas emocionais desse tipo. Ah, Elma, minha mãe isso. Que a gente vai falar sobre isso na quinta-feira no Tera Me Ajuda. O Tera Me Ajuda é 19 horas e o de Elis vai ser às 17. Aqui no trabalho vamos ter uma terapeuta holística para efetivo. Foi bom já ter a noção do que é. Que maravilha, Tito. Você... Isso é muito, muito bom, porque ela vai ter uma visão legal do todo. E é legal que ela trabalhe sobre, primeiramente, com as lideranças. Converse com elas para ela trabalhar primeiro a liderança. Porque quando a gente vai mudando os líderes, aí o efetivo começa a mudar também, sabe?
É aquela coisa que eu sempre vi no colégio, que o exemplo arrasta, né? Tem um grupo Telegram também, viu, gente? Link aqui, ó, na bio. Vamos lá, entra no grupo VIP, que aí vocês sabem primeiro e tem material pra caramba surgindo lá, viu? E aí, você tá querendo, tipo, o psicólogo, ele vai trabalhar a parte mental mesmo, certo? Diferenciar o terapeuta holístico do psicólogo o psicólogo vai trabalhar a parte mental. Muitos usam, tipo, eu tenho vários psicólogos que aí vem a briga, mas eles usam técnicas de coach, não sei o quê. Mas a gente pode conversar, Tito. Fala aí com Lilis, eu posso conversar com você à parte. Eu tenho um texto no blog, espacowoliver.com/blog, que tem a diferença entre psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta holístico, tudo bonitinho, certo? Então, quinta-feira eu quero ver todo mundo lá, eu quero saber se tem dúvidas, se vocês entenderam. E aí você vê que o universo é maravilhoso, né? O cara aqui tá... a audiência estava querendo saber sobre a terapia holística mesmo, né? E entender você como um todo. Eu quero agradecer a vocês. Essa live vai ficar aqui. Já vou me despedindo que eu não quero que bata. Odeio quando a live termina, né? Então, terça-feira que vem vamos falar de Reiki, certo? Terça-feira que vem. Aí depois eu vou convidar mais terapeutas para a gente entender várias outras técnicas. Hoje mesmo eu fiz cura arturiana. A gente vai chamar a galera de frequência de brilho, vamos chamar a galera de microfisioterapia, vamos chamar muita gente de Theta Healing. E aí, tudo que vocês imaginarem, manda aqui. Poxa, eu tô querendo saber sobre essa técnica que toda terça-feira eu vou tentar trazer aqui algum expert da área, certo? Semana que vem vai ser Reiki, vai ser massa, 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 massa. Dizendo para vocês, continue acompanhando a gente, porque vai rolar uns treinamentos, vai rolar uns seminários. Entra no grupo VIP do Telegram, que vocês vão ter material massa. Quinta-feira vamos falar de Objetivo com a Elis, 17 e 19. Tera, me ajuda! Eu tô com problema! Muito feliz de ter feito essa live com vocês. Vou deixar online aqui. Qualquer dúvida pode deixar que vamos ajudar. Beijo, meus queridos. Muito, muito, muito obrigado.